Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, buscamos nesta hora fazer vibrar em nós os sentimentos mais purificados, para elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir do seu amor as infinitas bênçãos. Fortalecidos e amparados pela vossa misericórdia, queremos seguir resolutos, sentindo de bem perto a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, que vieram ter conosco para nos socorrer das nossas imperfeições e nos amparando, aprendermos a servir em seu nome, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a servir, doando o que trouxemos de melhor em nós, sem perguntar a quem ou até quando. Ensina-nos, Senhor, a estarmos confiantes, alimentados pela chama viva da fé, para darmos os testemunhos necessários no caminho redentor que estamos palmilhando nesta hora. Permita, Mestre, que seus tarefeiros, mensageiros do seu amor na terra, envolva-nos em vibrações de alento, bom ânimo e esperança. E neste ambiente feliz, às primeiras horas da manhã desse dia, que imbuídos da motivação de mergulharmos o nosso pensamento em seu Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E o item número 1, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. É uma citação de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. O Sermão da Montanha, que promete a felicidade, que promete o bem-estar de um novo reino que se estabeleceria na terra, quando atingíssemos esse reino, seríamos então espíritos bem-aventurados. E o reino de Deus, nós já o sabemos, é um estado consciencial. E por estado consciencial entendemos que o patrimônio moral do espírito ali se estabelece. E é esse patrimônio moral do espírito estabelecido a nível consciencial que nos felicita, mesmo que apesar das dores, nos felicita. Porque os espíritos resignados, eles, diante da grandeza do amor de Deus e da justiça divina, se curvaram e aceitaram de bom grado aquelas questões reencarnatórias, circunstâncias e testemunhos absolutamente necessários para se atingir um estado de felicidade. E Kardec, no Céu e Inferno, vai dizer para nós que a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Quer dizer, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação do prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação do sofrimento. Que pensamento sintético e abrangente de Kardec, né?
Então, as bem-aventuranças é um estado de felicidade, é um estado de bem-estar, apesar da dor. Em momento algum no planeta Terra, nós vamos ver um espírito absolutamente isento da dor, porque a dor é pertinente à nossa imperfeição. Por que sofremos? Sofremos porque somos imperfeitos. À medida em que vamos depurando o nosso espírito, a depuração completa do espírito, né, que é o espírito regenerado, à medida em que nós resolvemos as questões pendentes de um passado longínquo, nós vamos sentindo uma libertação consciencial, um estado de vigor íntimo, de alegria e de felicidade. Nos lembramos do Chico em várias entrevistas, quando ele já estava com uma idade bem avançada e com as inúmeras enfermidades que trazia, que mal podia andar, já não podia ver, trazia, enfim, limitações de toda a natureza. E quando passava a palavra a ele dizia com um vigor: eu sou muito feliz. E era. Porque a felicidade, ela não está, ou o regozijo, a bem-aventurança, ela não está relacionada à ausência de dificuldade. Ela está relacionada à presença de recursos morais que o espírito tem para trabalhar as suas imensas dificuldades, que é diferente. Então, o espírito, como temos dito, que não passa nenhum nível de aflição, ele trouxe uma reencarnação poupada de adversidades para ele dar conta. Porque a sua fragilidade e a sua inexperiência está num grau ponto que não suportaria as adversidades. Então aí entra a misericórdia e a justiça divina, atenuando aquele espírito por algumas encarnações para que ele arregimente forças, desenvolva a fé, estruture moralmente, passe a dar valor à vida e, quando ele estiver nesse patamar, ele poderá então começar a fazer a recuperação do seu passado de deslizes. Isso é a justiça divina, que nós não temos um fardo mais pesado do que podemos carregar. E se esse fardo estiver mais pesado do que podemos carregar, havente a possibilidade das suas escolhas estarem enganosas e estarmos acumulando situações desnecessárias. Então, a felicidade está ligada à perfeição. E toda imperfeição, que é o nosso caso, é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação do prazer. Na contabilidade divina, nós estamos fazendo um breve aquecimento esses dias de aflições para entrarmos nesse capítulo tão grandioso, né? Nós estamos fazendo um apanhado, um aquecimento e dizendo assim: não há uma única imperfeição do espírito que não carregue consigo as suas consequências deploráveis. A mínima imperfeição terá consequências deploráveis e inevitáveis. E uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer, de um equilíbrio, que não seja valorizada pela espiritualidade, na contabilidade divina. Então, um pensamento no bem, mesmo que fugidio, que não tenha permanecido conosco, ele é registrado. Como também não tem nenhum mau pensamento, que não tenha sido também registrado e que não vão gerar para nós consequências, porque em tudo há consequência. Então, por que temos aflições? Porque o espírito sofre, diz Kardec, pelo próprio mal que ele fez. As nossas aflições é a resultante do mal que fizemos a nós mesmos, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Então, nós estamos fazendo uma compreensão quanto a nós mesmos, né? Aquilo que nós nos queixamos como sendo dificuldades,
podem ser oportunidades e nem chegam a ser aflições. Vamos discernir. Às vezes nós estamos tão somente diante de uma nova oportunidade de construirmos sentimentos que não possuíamos, e isto ainda não são as aflições. E nós muitas vezes nos queixamos precipitadamente de situações engrandecedoras para o nosso espírito. Então, no início de uma jornada terrestre, nós recebemos um plano a ser desenvolvido e nós reencarnamos munidos de recursos, de talentos, de valores, de vocações e de experiências, porque somos espíritos antigos. Esse arcabouço que eu trouxe comigo como uma bagagem do meu espírito, é desse arcabouço que eu vou lançar mão nos momentos de dor e de verdadeiras aflições. Mas supondo que eu tenha que passar uma prova aos 30 ou 40 anos, eu não vim provida desse recurso, mas eu vim com a oportunidade para adquirir o recurso até chegar aos 40 anos. Então a vida iria me preparando com oportunidades, se eu tivesse olhos de ver como oportunidades, para quando a prova da dor, das aflições terrenas me chegarem aos 40 anos, eu estarei com recursos. O Emmanuel, numa lição do Caminho, Verdade e Vida, ele vai falar também das aflições, é o nome da lição, e a gente vai devagar ponderando, porque tudo tem que ter uma aplicabilidade no Evangelho de Jesus, né? E essa aplicabilidade é nós percebermos a nós mesmos, que isso não seja genérico para aplicarmos a alguém, mas que seja uma forma ou uma lente através da qual eu começo a me perceber. E diz assim: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, sinônimo de sofrimento, em que será indispensável recorrer a provisões armazenadas no íntimo, valores morais. Chegará o dia da dor e eu vou ter que ter provisões, eu vou ter que ter armazenado no meu íntimo recursos, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, naqueles momentos em que nós estivermos bem, nós estamos adquirindo forças, equilíbrio, moralidade, sentimentos, valores, pensamentos enobrecidos, e nos dias de inverno difíceis, que estamos abatidos pelo sofrimento e pela dor, precisamos recorrer às provisões íntimas. Porque o amparo do outro é generoso e necessário, mas eu vou precisar contar com os meus recursos também, necessariamente. Quando as esperanças fenecem distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando nos sentimos desolados, quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos que as esperanças nos abateram. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e as aflições terrenas e a amargura, é certo e válido chorar. A dor precisa ser extravasada, e um dos canais para nós extravasarmos a nossa dor são as lágrimas. Como diz André Luiz, que as lágrimas lavam a nossa alma, né? Então é válido, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Buscar Jesus em nossas vidas
precisa ser um hábito bem estabelecido no nosso coração e não uma atitude externa de pronunciarmos a palavra Jesus sem sentir Jesus, né? Isto é um convite muito importante, e nós perguntarmos se nós sentimos Jesus em nossas vidas quando nós o buscamos, né? É muito reflexivo esse pensamento. Encerrando, diz assim: supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Jesus é próximo, Jesus convive com a humanidade da terra. Julgais porventura que receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não esqueçamos, então, que nas aflições é imprescindível tomar-lhes a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. É legítimo a dor, as lágrimas, mas sem revolta e aprendendo que aquela oportunidade é a mais preciosa que eu pude receber do planejamento reencarnatório para eu me regenerar, me ajustando com aquele espírito, aprendendo a amar quando isso ainda não é da minha construção moral. Esse tema, aflições, ele sempre cabe reflexão na nossa vida, porque muitas coisas nos afligem. E como nós temos falado, o que mais nos aflige está relacionado a duas questões: ou a falta de experiência que nós temos a esse respeito. Então, quando nós vamos viver alguma coisa na Terra com bastante intensidade, mas nós não temos a experiência daquilo, a gente se sente aflito, porque tem que fazer e não sabe. Tem que realizar e não tem a experiência. Então, quantas vezes nós atendemos aqui na nossa casa casais que chegam e falam do medo que sentem em ter filhos, porque sentem que não têm uma experiência naquilo, que certamente faz muito tempo que eles não formam um lar, não têm uma estrutura de família. E aí faz um planejamento reencarnatório para ter filhos e sente uma aflição íntima de pensar que não vai dar conta. E quando as crianças nascem, logo nos primeiros problemas, há profunda aflição, porque não tem experiência. Quando viveu aquelas circunstâncias em outras existências, muitas vezes não aproveitou. Então não tem experiência. E aí sente aflição. Do ponto de vista profissional, a mesma coisa. Às vezes nós somos colocados num ambiente de trabalho que significa para nós um grande desafio e sentimos profundas aflições pela inexperiência. Então, aflições pela inexperiência e as aflições quando nós temos que reparar. Todas as vezes que nós estamos numa situação em que a gente sente
que estamos reparando, aquilo causa em nossa intimidade profunda aflição. E temos a sensação que não vamos dar conta. Todo dia, às vezes, a gente sente isso. Não vou dar conta. Só que tudo que nós programamos e que consta no planejamento reencarnatório, nós viemos munidos de tudo aquilo que nos será necessário para executar o que viemos realizar com aqueles espíritos que fazem parte da nossa história. Então, Emmanuel tem uma lição intitulada Vida, que é do livro Caridade. Então, ele recomenda que nós possamos aprender e a dilatar mais profundamente o entendimento do que seja a eternidade, do que seja imortalidade. Porque nós somos espíritos imortais, nós não vamos morrer. E nesse texto, ele diz para nós assim, que aquilo que nós vamos passar na Terra, e que vamos dar o nome de aflição, e que muitas vezes nós responsabilizamos alguém por isso, né? Então, como nós já sabemos, nós espíritas já sabemos, às vezes nascemos com uma deformidade. E aí a gente quer responsabilizar o nosso pai e a nossa mãe pelaquela carga genética de uma deformidade que trouxemos. E esses espíritos tão bondosos, tão caridosos conosco, vão nos explicar que não, né? Que nós herdamos de nós mesmos. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. E que aquela situação que nós estamos passando é um ajuste. Agora, da aflição, a gente sente a aflição quando nos ajustamos? Com certeza. E por que será que a gente sente a aflição quando nós estamos no processo de ajuste? Por que será que a gente sente a aflição? Quando nós estamos submetidos à bondade de Deus. Porque tudo que nos acontece, por mais terrível que possa parecer, representa a bondade de Deus. Porque o Pai sempre ameniza de maneira superlativa aquilo que precisamos passar. Obviamente que ele não impede, porque é da lei que nós possamos crescer e aprender. Mas o amor de Deus é sempre superlativo e ameniza com toda a força as situações que nós precisamos passar. Então, isso que nós estamos chamando de aflição nesse momento está 1.000.000 de vezes atenuado pela bondade de Deus. E é por isso que nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta porque nós não percebemos. Nós não percebemos. Porque nem sempre temos olhos de ver. Nem sempre nós conseguimos fugir ao estado de imediatismo que nós nos encontramos. Então, por exemplo, na França, olha só que interessante, né? O Espiritismo, como nós sabemos,
nasceu na França, mas ele não permaneceria na França. Não houve um erro, obviamente, dos espíritos superiores e de Jesus, no sentido assim, olha, vamos fazer aqui na França, vamos fazer nascer na França e vai aqui florescer. Aí não deu certo, porque os espíritos não erram. Esses espíritos superiores ligados a Jesus não erram em estratégia como nós erramos. Então, se existia um lugar no mundo, que necessitava de luz, era a França. Porque a França tinha passado pela noite de São Bartolomeu, que foi uma coisa terrível, terrível. E depois a Revolução Francesa, que foi outra coisa terrível, que nada mais foi do que um eco, como os historiadores falam, daquela noite de São Bartolomeu. Então, as pessoas, os espíritos, que vão sofrer a consequência das suas atitudes equivocadas lá na frente, porque não tem como não sofrer a consequência dos atos, sofrerão de maneira extremamente atenuada. Extremamente atenuada. Porque quando Jesus planeja para aquele campo de sangue, que era a França, porque aquela noite não terminou quando o dia amanheceu. Aquela noite, que envolveu milhares e milhares de pessoas, ficou ali. E aquele campo de sangue só poderia ser amenizado por um campo de luz. Mas é lógico que nasceria ali, mas não floresceria ali. Iria florescer num país como o nosso. Num país onde estariam as raças miscigenadas, a ponto de nos irmanarmos a todos como irmãos. Então, nós estamos vivendo um momento da nossa vida em que o Espiritismo traz um entendimento para nós muito profundo. E que quando a gente entende isso, que a nossa aflição está 1 milhão de vezes atenuada pelo amor de Deus por nós, nós nos sentimos com mais força para realizar o que viemos fazer. E como a Célia colocou, é desejo de todos nós sermos felizes, é desejo. E nós temos que desejar mesmo, porque viemos da felicidade suprema que é Deus. Então, tudo que Deus é, nós desejamos na nossa intimidade. Mas o conceito de felicidade, para nós, que já não somos mais aqueles bebezinhos, não vou nem falar crianças, porque crianças ainda somos, mas nós não somos mais aqueles bebezinhos espirituais. Nós precisamos entender felicidade, não um estado de ausência de problema. Porque quanto mais enriquecido, quanto mais investimento nós fizermos na aquisição dos valores de vida eterna, mais nos sentiremos felizes ante os desafios. Será que isso é verdade mesmo? Com certeza é. Vamos pensar um engenheiro que está fazendo uma obra e que de repente tem lá um problema grave, bem grave. Ele olha para o problema, naquele primeiro momento ele não acha a solução, mas ele se retira ali no escritório, começa a fazer cálculo, pensar, se debruça sobre aquele problema e conforme ele vai se debruçando, ele vai sentindo uma alegria, um contentamento de poder utilizar dos seus recursos para a solução daquela dificuldade. Então,
é prazeroso quando nós temos experiência em alguma coisa, é prazerosíssimo estarmos diante de dificuldades. É estimulante. É muito estimulante para o espírito. Porque toda vez que um profissional pega um trabalho para fazer, é sempre um desafio. Mas ele busca. Por que que ele busca? Porque aquilo traz para ele uma satisfação, um prazer de alma. Então nós vamos chegando à conclusão que a verdadeira felicidade do espírito não é ausência de dificuldade, de problema. Vamos chegando a essa conclusão, naturalmente. E aí vamos entendendo que as aflições uma vez superadas, nos fará espíritos muito mais amorosos e com construções luminosas. E ao chegarmos então ao mundo espiritual, vamos chegar pacificados, felizes, pelo dever retamente cumprido ante as dificuldades. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de receber nesta hora as vibrações de amor e de paz, que hão de sanear nossos espíritos, para que possamos ter coragem e bom ânimo, para que possamos resolver nesta existência as pendências que viemos, Senhor, nos entregar para solucionar em nossos espíritos. Pendências que nos atormentavam no mundo espiritual, que roubavam a nossa paz, a nossa alegria, a nossa coragem. E o Senhor sentou conosco, através da sua equipe socorrista, mostrou-nos um novo caminho de reparação, e nós nos fortalecemos para renascer. E renascendo, aqui estamos, Senhor, cumprindo com os desígnios divinos para nós, sem abandonar ninguém, sem cumprir com os nossos deveres, sem permanecermos, Senhor, ante a fragilidade que trouxemos. Ampara-nos, socorre-nos, fortalece-nos o ânimo, para que a sua justiça de misericórdia, que nos alcança todos os dias, possa iluminar a nossa existência. Rogamos nesta hora, Jesus, pelos nossos irmãos enfermos, que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, necessitados nesta hora de serem socorridos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Rogamos, Pai, que o Senhor possa nos envolver, possa nesta hora, Senhor, trazer aos nossos corações paz e equilíbrio. E rogamos a Ismael, o governador espiritual do Brasil, que possa nesse dia
acalentar todos os brasileiros, convidando-os às responsabilidades maiores, para que cada um de nós faça o que veio fazer na terra. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, que sejamos aqueles espíritos a entregar a nossa vida para a sua causa, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.